Tem gente que tem canal específico para fofoca gospel. E pior que tem crente que é inscrito lá. Não é nem inscrito no canal da AD Caxias. Não é nem inscrito nos canal cristão que trazem mensagens, louvor ao Senhor. Mas no da fofoca gospel ele é inscrito. Para saber o que está rolando no mundo gospel de murmuração. A murmuração se transformou em profissão, irmãos. O pano de fundo da nossa lição é justamente a história da jornada, da trajetória do povo de Israel sendo libertado pela instrumentalidade de Moisés do Egito e a sua trajetória até o deserto de Sim. Nós sabemos do estudo da palavra de Deus que essa libertação da casa da servidão no Egito foi operada por Deus em resposta à oração daquele povo. O Senhor, quando chama Moisés, ele diz: ouvi o clamor do meu povo. Então aquele povo havia pedido ao Senhor essa libertação. A libertação era a resposta da oração do povo. Entretanto, o mesmo povo que pede, que ora, que clama a Deus pela libertação, ele não está preparado para enfrentar todos os desafios que se lhe apresentam nessa trajetória entre a libertação e a chegada à terra prometida. E é por causa desta condição deste povo que Deus define o trajeto para eles, um trajeto que se mostra mais longo do que o necessário. A depender do trajeto que você considera, a saída do Egito, passagem pelo Mar Vermelho, em direção a Canaã, ao território atual de Israel, isso seria um trajeto para ser percorrido de 15 a 40 dias no máximo. O caminho mais curto vinha justamente pela região atual da faixa de Gaza, antigamente a terra dos filisteus. Daria em torno de 15 dias a pé, com gado, com crianças, com mulheres. Mas o trajeto mais longo, fazendo o contorno do deserto, daria em torno de 40 dias. Porque Deus não leva Israel pelo trajeto mais rápido, em 15 dias já estavam na terra prometida. A palavra de Deus nos diz em Êxodo 13, 17, que eles saindo do Egito, eles estavam inaptos para a guerra. Eles não tinham condições de enfrentar uma guerra. Era uma nação desorganizada. Tanto que é no deserto que Moisés vai definir, por exemplo, aonde os acampamentos, cada um por suas bandeiras, devem ficar acampados. Era um povo sem lei. É no deserto, em Êxodo 20, que Deus vai dar a eles uma lei para que eles tenham uma organização mínima, uma estrutura de nação. Era um povo sequer sem uma identidade definida. Êxodo capítulo 12, versículo 38, diz que junto com os filhos de Israel subiu uma mistura de gente. Gentes de outras nacionalidades se misturaram junto e aproveitaram e saíram. Então era um bando no deserto, sem muita organização, sem uma liderança definida. Deus precisava trabalhar este povo. Por isso, Deus os guia por um trajeto mais longo, mais desafiador. Naturalmente, esse trajeto vai lhes oferecer menos recursos. Eles vão ter que passar pelo deserto e vão ter que enfrentar a dificuldade de obter alimento, água. Eles vão enfrentar algumas oposições e desafios inerentes à vida do deserto. Isso faz com que o povo veja que é uma excelente oportunidade de Deus para que eles venham amadurecer? Não. Isso faz com que o povo
venha deixar no seu coração uma sensação de insatisfação. Israel passa da euforia da libertação rapidamente à insatisfação, à indecisão, aos questionamentos e, por fim, à rebeldia contra o Senhor. Justamente por causa dos desafios que eles têm que enfrentar. E o que é isso, meus irmãos? Este é o quadro da nossa lição. É o problema, o perigo da murmuração. Quando um povo começa a murmurar, quando alguém começa a praticar a murmuração, está agindo como Israel. Está dizendo ao Senhor: tu não sabe trabalhar comigo. Tu não sabe me moldar. Tu não sabe me direcionar. Esta era a atitude de Israel, quando começa a questionar o Senhor, em função do trajeto que o próprio Deus havia definido. E repito, havia definido em função das condições do próprio povo. A situação que eles estavam exigia que Deus trabalhasse eles antes de permitir eles enfrentarem os desafios da conquista da nova terra. Vejam o que diz a nossa introdução. É verdade que há ações maléficas que vêm direto do inimigo, mas também é verdade que há as que são produzidas dentro de nós mesmos, como obras da carne. Uma delas é o pecado da murmuração. Esse pecado é tão perigoso em nossa jornada que pode nos levar à queda. Ele não acontece instantaneamente, pois geralmente sucede a incredulidade. Sim, incredulidade e murmuração andam juntas. Por isso, nesta lição, estudaremos os perigos da murmuração à luz da recomendação do apóstolo: fazei todas as coisas sem murmurações. Filipenses 2,14. No nosso texto base, o apóstolo Paulo faz um alerta, nos versículos 10 e 11 da primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10. E o alerta paulino é justamente que nós não venhamos a seguir o exemplo deste povo, do povo de Israel, que murmurou contra o Senhor no deserto. E o porquê que ele justifica isso? Porque nós sabemos que os resultados que eles colheram com essa atitude, meus irmãos, foram terríveis, foram drásticos. A começar pela duração do trajeto no deserto. Um trajeto que era para durar entre 15 a 40 dias, levou 40 anos no deserto. Além disso, toda aquela geração de murmuradores que saiu do Egito não entrou na terra prometida. E além disso, muitas enfermidades, dores, sofrimentos, necessidades, eles passaram a enfrentar durante este período. Os resultados foram terríveis. Quando Israel diz ao Senhor, diz a Moisés, e dizem por consequência ao Senhor, porque o problema da murmuração, um dos principais problemas do murmurador, é que o murmurador ele murmura contra a liderança. Mas ao murmurar quanto à liderança, ele não atinge a liderança, ele atinge a Deus, que instituiu a liderança naquele lugar. Quando o povo murmura contra Moisés, eles não estão dizendo apenas para Moisés que Moisés é um mau líder. Eles estão dizendo para Deus: você errou em nos tirar do Egito. Ora, mas vocês pediram para eu tirar de lá? Vocês oraram, vocês clamaram para que Deus tirasse vocês de lá, e agora vocês dizem: para que a gente saiu do Egito? O murmurador, ele atinge indiretamente a Deus com a sua atitude de murmuração. Quando eles dizem a Moisés: por que a gente veio aqui para morrer neste deserto?
Eles estão dizendo: Senhor, você errou em nos tirar de lá, você não sabe me cuidar. Você não tem condições de me cuidar. Isso é incredulidade, isto é rebeldia, isto é murmuração. A murmuração não vem sozinha, ela vem acompanhada da incredulidade, da rebeldia, da insatisfação e de todos os problemas que ela acaba em consequência trazendo. O nosso tópico primeiro vai nos falar sobre a murmuração na Bíblia. Ele é dividido em 3 subtópicos: o que é murmurar, o comportamento dos murmuradores e o crente murmurador. O primeiro tópico, o que é murmurar, nos diz o seguinte: as principais palavras para murmuração na Bíblia são as seguintes. Do hebraico, o verbo lum, resmungar, reclamar, murmurar, como por exemplo em Números 14:36, que nós mencionamos, é um dos principais textos. Mas do grego, o verbo é guguzó, murmurar, resmungar, queixar-se, dizer algo contra em um tom baixo, dos que confabulam secretamente. De acordo com essas palavras, o murmurador tem o espírito dominado pelo descontentamento, ira, queixas, oposição. Nem Deus escapa dele, pois basta lembrar do que foi feito contra Moisés e Arão. Essas referências aqui, Êxodo 15, 24, Êxodo 17, verso 3, Números 16, 41, a Bíblia fala que o povo está murmurando contra Moisés, a liderança. Mas já Números 14, 27, que também está relacionado, é o povo murmurando contra Deus. É o povo murmurando diretamente contra Deus. Embora a murmuração contra a liderança se torne uma murmuração também a Deus. À luz da Bíblia, meus irmãos, murmuração é uma obra da carne. Dessa natureza decaída, influenciada pelo pecado, é uma atitude normal não, mas pelo menos comum, que isso venha a ser produzido naquele como obra da carne. Mas nós fomos chamados não para andar segundo os impulsos da carne, mas segundo o Espírito. Porque andar segundo a carne conduz à perdição, mas andar segundo o Espírito Santo de Deus nos conduz à vida eterna. A murmuração é gestada nessa natureza decaída e normalmente, deixa eu ser sincero com vocês, ela tem um epicentro. Ela tem alguém que empresta a boca para o diabo e se torna um catalisador da murmuração na comunidade. E é um problema tão sério, meus irmãos, que o murmurador, ele causa uma influência tão forte no meio em que ele está inserido, que ele vem e começa com uma murmuração, e vem e fala com o irmão Rui, faz uma crítica e conta para o irmão Rui, e aí você acaba... Não, o irmão Rui diz, não, mas eu não vou falar para ninguém, eu vou ficar comigo porque isso aqui eu não sei o que é, não sei se é verdade, fica com ele. Daí o murmurador vai e fala com o outro. E ele fala com o outro e conta a mesma coisa para o outro, e aí ele conta e a pessoa diz, eu não vou contar para ninguém isso aqui, eu não sei. Mas daqui a pouco a pessoa conversa com um terceiro. E ela diz, sabe que eu ouvi? Eu ouvi isso, não sei se é verdade. E aí o terceiro procura um quarto. E chega no quarto e diz, olha, eu ouvi isso e eu acho que é verdade. E aí aquele quarto procura um quinto. E chega no quinto e diz, eu ouvi isso que é verdade. Então veja que há um epicentro, há um catalisador, há um irradiador dessa sensação de insatisfação, de descontentamento. Isso vai contagiando, isso vai se espalhando. E conforme vai se espalhando, cada vez mais problemas vai trazendo.
é dissensão na comunidade, é divisão dentro da igreja, é porfias, querelas, queixas, insatisfação, aquele clima pesado, desagradável. Porque tudo começou com uma murmuração. Então, meus irmãos, sinceramente, não seja gentil com o fofoqueiro. Não seja gentil com o murmurador. A Bíblia diz que não havendo maldizente, cessará a contenda. Sem lenha, o fogo se apaga. E não havendo maldizente, cessará a contenda. Provérbios 26, 20. Por que é que sempre tem murmuração? Porque sempre tem alguém que joga lenha. Então não jogue lenha. Não leve adiante. Não repasse para outro. Não, hoje é tempo de redes sociais, né? Não compartilhe para saber se é verdade. Não compartilhe, não jogue lenha na murmuração. Abafe, apague. Meu irmão, que bom que você compartilhou comigo, mas com licença, eu sou servo de Deus, eu sou serva de Deus, eu não gosto desse tipo de assunto. E aí o problema tende a diminuir, o murmurador tende a se aquietar e se converter. Moody dizia o seguinte: a murmuração é o hino oficial do inferno. A murmuração é o hino oficial do inferno. Não cultive este hino, não pratique este hino, porque este é o hino do inferno. Ela incita ao descontentamento, ela favorece a inquietação, aquele clima de inquietação. Ela favorece as dissensões, destrói a harmonia na igreja. E o pior, hoje em dia tem uma tendência que é a espiritualização da murmuração. Olha só que nível chegamos. A pessoa chega para você com uma murmuração, com uma fofoca, com uma querela, com uma queixa, com uma insatisfação, com uma crítica, mas ele não vem como um murmurador. Ele vem como um enviado do céu. Ele vem como um... Não, olha, eu vou lhe dizer uma coisa aqui que, olha, Deus me mandou para falar. Não sei que Deus, porque o nosso Deus não manda murmurador espalhar contenda entre os irmãos. Não é essa a mensagem. Não, mas eu sou... E ainda se posam de heróis. De heróis. Eu estou aqui para denunciar o que eu fiz, o que eu vi, o que eu fiquei sabendo. Não é esse tipo de atitude que nós temos que ter como heroína, como heróica. Isso é murmuração, isso é dissensão, isso é queixa. Não, mas agora tem os heróis da comunidade. São os heróis, eles são aqueles que vêm para trazer a revelação, a revelação do problema. É a espiritualização da murmuração. Sabe o que diz a Bíblia? Provérbios 6, 16 a 19. Estas 6 coisas aborrece o Senhor. A 7ª, a sua alma abomina. Em outras palavras, Deus tem 6 coisas que ele não gosta, mas a 7ª ele odeia, ele abomina. Provérbios 6, 16 a 19. O que são as 6 coisas? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras.
Isso tudo são coisas que Deus não gosta. Ele aborrece. Agora você quer saber qual é que ele odeia? Qual é que ele abomina? O que semeia contendas entre irmãos. Se existe algo que Deus abomina, que ele odeia, é justamente a atitude desse tipo de gente que, se passando por herói, que se passando por espiritual, vem espalhar contendas entre os irmãos. Este é o murmurador. Este é o murmurador, que é o nosso subtópico 1. Não, subtópico 2, o comportamento dos murmuradores. O murmurador, então, ele é impulsionado por um sentimento de insatisfação. A murmuração, irmãos, ela nasceu com o diabo. Ezequiel, capítulo 28, versículo 16, diz que o diabo se corrompeu na multiplicação do seu comércio. Ou seja, a sua rebelião, a sua sedição, se é que a gente pode dizer isso, dá-nos a entender que ele foi conversando de anjo em anjo, espalhando aquele sentimento de insatisfação. Ele não é só o pai da mentira, podemos chamar ele de pai da murmuração também, porque foi com ele que nasceu. E a atitude do murmurador é sempre levantando dúvidas. Levanta dúvidas, será que é isso mesmo? Mas olha, quem sabe pode ser que seja para isso, hein? Olha, parece até que é para isso. Vai levantando dúvidas, coloca aquela sementinha de dúvida na cabeça da pessoa. Você não pode comer nenhuma das árvores do jardim? Será que Deus não quer esconder algo de você? A conversa dele no jardim do Éden. Começa a levantar dúvidas e polêmicas, e isso provoca uma inquietação. Veja que isso aconteceu aqui na passagem que nós lemos, inclusive durante todo o trajeto de Israel em direção à terra prometida. Na chegada da terra prometida, em Números 14, 36, diz a Bíblia que os homens que Moisés mandara para espiar. Ora, os homens que Moisés mandara espiar a terra, nós sabemos que eram homens líderes, eram homens reconhecidos na comunidade, influentes nas suas respectivas tribos. Por isso foram escolhidos por Moisés para ir espiar a terra. Mas eles voltam lá, Números 14, 36, diz: os homens que Moisés mandara espiar a terra, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. O murmurador tem uma capacidade de esparramar essa semente da discórdia, que ele inflama a comunidade que se permite ser por ele influenciada a se tornar um murmurador também. Foi isso que aconteceu com Israel. Em nossos dias, irmãos, a murmuração já chegou ao nível de profissão. Tem gente que ganha em função das redes sociais, tem gente que vive de murmuração. Tem gente que tem canal específico para fofoca gospel. E pior que tem crente que é inscrito lá. Não é nem inscrito no canal da AD Caxias. Não é nem inscrito nos canal cristão que trazem mensagens, louvor ao Senhor. Mas no da fofoca gospel ele é inscrito. Para saber o que está rolando no mundo gospel de murmuração. A murmuração se transformou em profissão, irmãos. Em nome do like, em nome do engajamento, em nome da monetização. Basta que tenha uma querela, uma questão na igreja. Muitas vezes, às vezes nem é um problema. É uma questão que está sendo tratada internamente dentro da comunidade de crentes. Aí alguém já faz um vídeo e já posta lá. E já viraliza. E aí a pessoa ganha diversas visualizações, views, likes, o engajamento aumenta. E o pior
os membros da própria congregação acabam influenciando, inflando os números desse tipo de murmurador. Meus irmãos, nós não podemos conviver com isso. Nós não podemos incentivar aqueles que vivem de difamar a nossa própria comunidade. Isto é a profissionalização justamente da murmuração. Muitas vezes são informações de bastidores, questões que estão sendo tratadas, ainda nem foram amadurecidas, decisões que sequer foram tomadas. E aí já sai um vídeo, já viraliza e já todo mundo começa a compartilhar. Irmãos, por exemplo, hoje nosso pastor Ronilson não está aqui. Ele me convidou para vir, a quem eu agradeço o convite, seja transmitido a ele, pela honra de me conceder a graça de estar aqui uma vez ministrando aos irmãos. Mas ele fez questão de entrar em contato comigo. Não precisava, evidentemente que não precisava, mas ele fez questão, pela humildade que já lhe é característica, que vocês conhecem, para justificar por que não estaria aqui. Ele me disse que estaria justamente enganjado na distribuição de donativos que estão sendo arrecadados pela nossa igreja para os nossos co-irmãos gaúchos que estão em situação de calamidade pelo estado afora. Então nosso pastor Ronilson não está aqui por quê? Não está aqui porque ele está envolvido nesta equipe de distribuição de donativos por aí afora, distribuindo para pessoas que estão em estado de calamidade. Eu disse para ele, pastor, nem precisava, mas está muito justificada a sua ausência. Agora isso significa o quê, meus irmãos? Que a nossa igreja está sim fazendo a sua parte. Que a nossa igreja está sim coletando donativos, distribuindo, levantando recursos para ajudar nossos irmãos. Amém ou não amém? Não é apenas a nossa igreja, mas a nossa igreja também está fazendo isso. Agora você quer saber? Não é nem revelação, viu? Mas você pode anotar aí. Deixa passar um pouco essa calamidade, que alguém vai emprestar a boca para o diabo para dizer que não era bem assim que tinha que fazer, que faltou organização, que podia ter feito mais, que tinha que feito desse jeito, que tinha que ser feito assim, assim, assado, assim, assado. Sempre tem alguém jogando lenha. Sempre tem alguém criticando. E o pior, note essas pessoas, porque normalmente eles não botam as mãos, eles não sujam a bota no barro, eles não trazem o donativo, eles não se envolvem na igreja, eles não dão a cara para bater numa escola dominical, eles não vêm aqui para ajudar você na porta, eles não vêm ajudar você no louvor, mas eles estão aqui para fermentar. Então note essas pessoas, porque quer fazer uma crítica construtiva, mas está construindo o quê, parede branqueada? Está construindo o quê? Não quer comer as ervas amargosas, não quer pagar o preço pelo trabalho do Senhor, mas quer criticar quem está fazendo. Este é o murmurador, meus irmãos. Então notem essas pessoas, notem, porque esse tipo de atitude não vai ajudar para que o bom andamento da obra prossiga. Muito bem, nosso tópico de número 2, murmuração, impedimento da primeira geração à terra prometida. Assim como o subtópico do 1, esse também está dividido em 3 subtópicos. A murmuração contra os líderes escolhidos por Deus, a murmuração contra Deus e por que é perigoso murmurar. O primeiro subtópico é a murmuração contra os líderes escolhidos por Deus. Deus escolheu Moisés e seu irmão como seu auxiliador, para libertar o povo de Israel da escravidão de Faraó e conduzi-lo à terra prometida. Após experimentar grande livramento, este povo passou a murmurar contra a liderança de Moisés e Arão de maneira sistemática.
alegando que o legislador o conduzia para morrer em pleno deserto. Nestes relatos, percebemos que a murmuração sucede à incredulidade. Há uma ausência de fé e se passa a escolher o que é mal, a prática da murmuração. Logo, não se pode esperar mais atitudes de bondade, sinceridade e verdade de quem submerge na murmuração, mas sim de impaciência, ingratidão e desrespeito à liderança bíblica. Veja como a atitude do murmurador é uma atitude de ingratidão. O povo pediu para sair do Egito. O povo clamou por isso, orou por isso, intercedeu por isso. Clamou por um libertador. Deus deu. Deus deu o libertador para eles, Moisés. Tirou com braço, com mão forte, braço estendido do Egito. Mas ao tirar, quando começam as primeiras dificuldades, o povo olha para Moisés e não vê um libertador. Ele chama Moisés de genocida. Essa palavrinha que está hoje é tão utilizada de uma forma equivocada. Ele chama Moisés de genocida. Você é alguém que trouxe nós para morrer. Então você trouxe uma geração inteira para matar eles no deserto de fome. Isso é um genocida. Ele chama Moisés de genocida. O murmurador, ele tem essa capacidade, irmãos. Ele consegue inverter as coisas. Se você dá conversa para ele, você vai ver que ele consegue inverter, ele transforma algo que era para ser bom, ele transforma em um motivo de insatisfação. Meu Deus, que coisa, mas é assim, irmãos. É assim, ele consegue fazer isso. Ele ignora, por exemplo, que a liderança é uma tarefa cara. Ser líder é uma tarefa extremamente cara, irmãos. Você vai liderar uma equipe, pode ser pequena, pode ser grande, pode ser aqui na igreja, pode ser no serviço, pode ser em casa. Você não consegue agradar a todos. Porque cada um tem uma cabeça. Se fosse com ele, ele faria assim. Mas se fosse com o irmão César vai fazer de outro jeito. E assim, sucessivamente, cada um de nós teríamos uma forma de agir. Mas não é nós, é o líder que está ali. Então é ele que tem que agir. E nós temos que ajudá-lo da maneira que for possível, dentro das nossas possibilidades. Porque ele não vai agradar a todos. Isto é a própria característica da liderança, exige isso. Ele vai tentar fazer o melhor possível, mas mesmo assim ele não vai conseguir agradar a todos. Não tem como, é impossível. A liderança é cara. Só que o fato de você se submeter à liderança, uma submissão honrosa, de acordo com a palavra de Deus, é sim uma atitude de temor a Deus. Ao você se submeter à liderança, você está sim respeitando o projeto de Deus para aquela comunidade naquele tempo. Todo líder tem um tempo, e dentro deste tempo, ele precisa servir a Deus da melhor forma possível. Submeter-se à liderança, então, é uma atitude de submissão, de temor a Deus e de honra ao que o Senhor proporcionou para aquela comunidade naquele tempo. Simples assim. Quando o murmurador, ele transforma o que é bom em um motivo de insatisfação, as sementes da murmuração começam a se espalhar, causando dissensão e problemas naquela comunidade. Ele consegue trabalhar questões legítimas e transformá-las em motivos de insatisfação. Você quer ver alguns exemplos? Olha Israel no deserto. Qual era o problema nessa passagem que nós lemos, na saída no deserto de Sim, que eles clamam ao Senhor? Qual é o problema? O problema é o alimento. Eles estavam com fome. Eles dizem que vão morrer no deserto. Eles tinham um monte de gado, né?
Mas mata uma ovelhinha e faz um churrasco. Vamos morrer de fome com uma ovelhinha ali? Não, o problema não era a fome, irmãos. O problema era o desejo deles, que eles queriam comer a comida que estavam acostumados a comer. Mas tudo bem, vamos partir do pressuposto que o problema fosse a falta de alimento. Ainda que nós sabemos, pelo texto bíblico, que eles tinham diversos animais e eles poderiam consumi-los. Se o problema é a alimentação, é um problema legítimo. Ninguém vai questionar. Então o problema, a causa é legítima, a causa é nobre, é o sustento do povo. Ora, a condição que eles estão é no deserto. O deserto é um local de privação. Veja que começa a fazer sentido. Você pensa, não, se o problema é alimento, ok, uma causa é justa. A condição atual é deserto, então dificilmente vamos conseguir pão aqui, não tem padaria no deserto, até onde eu saiba. Então, não vamos conseguir pão aqui. Então a causa realmente é nobre. Então essa murmuração tem uma razão, é uma causa legítima. Qual seria a atitude correta? Leva até o líder, a demanda. Mas não é a atitude. Por quê? Porque aí vem a expectativa. E qual era a expectativa? Olhando para o texto sagrado, nós vemos que o que eles queriam comer era cebola, alho, melões e pepinos. Eles queriam fazer a feira então. Então não era fome o problema. Eles queriam fazer a feira no deserto. E eles vêm reclamar com Moisés. E aí a murmuração se esparrama de tal forma que diz que toda aquela geração murmura contra Moisés e contra Deus. Por causa de cebola e alho. Sim, por causa de cebola e alho. Eles murmuram contra Deus. E aí a insatisfação começa a inverter. Aquilo que era uma causa nobre agora se transforma num motivo de insatisfação. Eles dizem, nós fomos forçados a sair, tu nos tirou de lá. Ora, já vimos que eles pediram para sair, mas agora eles dizem que é Moisés que nos tirou. Nós estamos aqui forçados. E eles chegam ao ponto de dizer, quem dera nós morrêssemos lá no Egito, na beira das panelas de carne, com a nossa cebola e alho. Olha o nível que a murmuração leva o povo. Eles são libertos pelo poder de Deus de forma miraculosa e eles estão desejando que tivessem morrido no Egito, na beira da panela de carne. É isso que a murmuração faz. Na igreja primitiva, teve um caso semelhante. Lá em Atos capítulo 6, versículos de 1 a 7, nós vamos ver o caso das viúvas. Diz a Bíblia que a comunidade de crentes começou a crescer e as viúvas eram assistidas pela igreja. Naquele tempo, havia uma prática devocional espontânea dos irmãos que eles davam liberalmente, depositavam aos pés dos apóstolos e os apóstolos distribuíam na comunidade conforme a necessidade de cada um. Gente que vendia até casa, propriedade, trazia o dinheiro e colocavam na igreja para que os apóstolos distribuíssem na igreja. Era uma comunidade com um amor fraternal tão puro, tão intenso, que é assim que eles se comportavam, de forma devocional, não era nada obrigatório. Mas eles espontaneamente, voluntariamente faziam esse tipo de renúncia, para que todos os irmãos tivessem a sua necessidade atendida. Então, tinha ou não tinha assistência? Tinha assistência. Mas aí tem um problema. A assistência às viúvas. Opa, assistência às viúvas é uma causa nobre. É uma causa legítima. Ninguém questiona que as viúvas precisam de uma assistência, ainda mais numa comunidade onde a mulher não tinha muita possibilidade de trabalho, porque eram os homens que trabalhavam. Não se aceitava a mulher trabalhando naquele meio, então precisava de alguém que a sustentasse, fosse o marido, o irmão ou o filho. A igreja assumir esse encargo era algo legítimo, perfeito. Qual era a condição? A condição era o crescimento da igreja. A igreja estava crescendo, então crescia também o número de viúvas. Crescia o número de pessoas a serem assistidas. Até aí tudo bem.
Mas daí vem a expectativa. A expectativa era das viúvas de origem gentílica que alguém disse para elas que elas iam ficar desassistidas, porque iam assistir primeiro as viúvas de origem judaica. Então aquilo que era uma causa nobre até então e que havia assistência, se torna num motivo de preocupação. E este problema chega até os apóstolos. Atos 6, de 1 a 7, você vai ver ali um princípio de murmuração na igreja. A murmuração começou ali. Por quê? Por causa do temor de que as viúvas de origem gentílica fossem ficar desassistidas, porque a maioria da comunidade era judaica. Uma causa que era para ser nobre se transforma em um motivo de preocupação e de insatisfação pela presença deste catalisador chamado murmurador naquela comunidade. Quer ver um outro exemplo? Quando o Senhor Jesus estava entre nós, Ele curou muitas pessoas. Libertou a muitos de oprimidos por espíritos malignos. Ele ressuscitou mortos. Ele fez diversos milagres. Certa vez, em dia de sábado, estava numa sinagoga e havia uma mulher curvada. Há 18 anos estava nessa situação. Essa passagem está em Lucas 13, de 11 a 16. E Jesus foi lá e impôs sobre ela as mãos e a curou, a libertou daquele mal. E diz a Bíblia que aquela enfermidade era de origem espiritual. Um espírito demoníaco mantinha aquela mulher naquela prisão de saúde. Mas sabe o que aconteceu? O líder daquela sinagoga murmurou contra Jesus. Por quê? A mulher está há 18 anos naquela situação, ninguém fez nada por ela. Agora Jesus cura a mulher. Vem um murmurador. Por quê? Não, porque ele curou no sábado. E ele chega, ele tem a petulância de dizer, olha, vocês têm 6 dias na semana, venham nos outros dias para ser curada. Não venham ser curada no sábado. No sábado fique doente, mas não venham ser curada no sábado. Olha um nível de insensibilidade que chega ao murmurador. Criticar o Senhor por ter libertado aquela oprimida de Satanás. E veja que ele não era qualquer um, ele era um líder. Ele era o líder da sinagoga. Na verdade, muitas vezes, irmãos, a murmuração, a insatisfação, a contenda, ela vem de pessoas que têm uma certa influência. Envolve gente talentosa, gente que tem uma certa influência, mas eles sempre têm uma expectativa que não é atendida. E o motivo nunca é ele, sempre é outro. É alguém que não me vê, é o pastor que não me vê, é nessa comunidade que não me dão oportunidade, é que ninguém confia em mim, é que sabem o meu potencial e estão me travando, não veem o que eu posso fazer, então não confiam em mim, então não deixam eu servir. O murmurador, ele sempre tem uma expectativa não suprida. Você não consegue suprir as expectativas dele, porque ele sempre tem algo que não é suprido, uma expectativa que não é suprida. Judas, capítulo único, verso 16, diz, estes são murmuradores, queixosos da sua sorte. Ele sempre acha que ele não está sendo tratado bem. Ele não está sendo enxergado como deveria. Ele não está sendo valorizado como deveria. Eles são queixosos da própria sorte, andando segundo as suas concupiscências ou suas cobiças, cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Ele exerce uma influência. Ele consegue um grupo de pessoas que lhe acercam. Ele consegue influenciar certo número de pessoas, mas ele sempre tem algo melhor. Não, se fosse comigo eu faria assim. Não, porque eu acho que tinha que ser assim. Não, porque é que não me dão oportunidade. Não me dão chance. Mas se fosse comigo, isso aí não acontecia. Porque eu ia fazer assim, assim, assim. Vocês já ouviram essa conversa, né? Vocês já ouviram isso?
Ele sempre tem uma expectativa não suprida, mas não paga o preço, mas não assume a responsabilidade. Murmurador é assim, meus irmãos, ele sempre tem uma forma melhor para servir. Ele nunca vai estar satisfeito. O último tópico da nossa lição diz a murmuração, um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Os 3 subtópicos são o fim dos israelitas murmuradores, o destino dos murmuradores e os males da murmuração. Primeiro subtópico, o fim dos israelitas murmuradores. Examinando os textos de Números 14 e 29, 16, 41 a 49, percebemos que por causa da murmuração, os israelitas daquela geração não entraram na terra da promessa. Foram mortos e sepultados no deserto. A peregrinação de Israel pelo deserto nos serve de exemplo e advertência em nossa jornada para que não adotemos seu comportamento murmurador. Devido a este pecado, os israelitas perderam de vista os propósitos divinos e não alcançaram o cumprimento da promessa. O Senhor chega a dizer no texto bíblico, por causa dessas 10 murmurações de Israel, eu vou os rejeitar, ou eles não vão entrar na terra prometida. De fato, Israel murmurou 10 vezes, ou foi uma hipérbole, um exagero de Deus? Não, pelo menos 10 vezes diferentes eles murmuraram mesmo, de acordo com a Bíblia. Êxodo 14, de 11 a 12. Eles murmuram à beira do Mar Vermelho. Êxodo 15, 24. Eles murmuram em Mara. Êxodo 16, 3. Eles murmuram no deserto de Sim. Êxodo 16, 20. Eles murmuram enquanto colhem o maná demais. Êxodo 16, do 27 a 29. Eles murmuram quando colhem o maná no sábado, que não era para colher. Em Êxodo 17, do 2 e 3, eles murmuram em Horebe. Êxodo 32, primeiro, eles murmuram junto ao Monte Sinai. Números, capítulo 11, versículos 1 e 2, eles murmuram na localidade de Taberá. Números 11, 4, eles murmuram de novo em Taberá, por outro motivo. Números 14, versículo 1 a 4, eles murmuram em Cades Barneia na chegada à terra prometida. Murmuraram na saída, murmuraram no caminho, murmuraram na chegada. 10 vezes murmuraram. Agora o que a Bíblia nos mostra? Que cada vez que eles murmuram contra Moisés, eles estão murmurando indiretamente contra Deus. Quando eles murmuram na beira do Mar Vermelho, dizendo que Deus não pode, Moisés, por que nos trouxesse aqui? Vamos morrer agora aqui na beira do mar? Eles estão dizendo para Deus, tu não és Deus o suficiente para nos preservar a vida. E Deus opera aquele milagre na frente dos olhos deles, que era para que eles nunca mais murmurassem na vida. Mas não adiantou, porque em Mara, é só atravessar o mar, eles chegam em Mara, a água está salgada, eles murmuram de novo. E aí eles estão dizendo para Deus, tu não és poderoso o suficiente para nos providenciar necessidades básicas como a água. Então Deus opera um novo milagre em favor daquele povo. E aí eles chegam no deserto de Sim, como nós lemos aqui, e eles murmuram de novo porque querem cebola, alho, comer pão e outras coisas. Eles estão dizendo, o Senhor não é Deus o suficiente para nos garantir o pão de cada dia. Aí Deus dá o pão para eles de cada dia, o maná, que era um milagre nosso de cada dia, que era um pão maravilhoso. E aí eles vão colher maná e colhem, e Deus diz, não precisam se preocupar, colham só para hoje, amanhã eu dou um outro maná novinho para vocês. O que eles fazem? Pegam a bacia e enchem a bacia. Não, Deus pode ser que amanhã Deus esqueça de nós, então vamos garantir hoje. Vamos lá e vamos estocar. Eles estão dizendo para Deus, tu não é fiel o suficiente para nos garantir o pão de amanhã.
Então eles estão de novo desconfiando do caráter de Deus. Aí chega na sexta-feira, Deus dá maná de sobra e diz, não colham amanhã, hoje vocês estoquem. O que eles fazem? No dia de sábado tem gente saindo para colher maná. Não, Deus não é fiel. Deus não é fiel conosco. Alguma coisa de errado não está certo. Deus não vai fazer o que Ele prometeu. As regras dele não fazem sentido. Eles estão murmurando contra Deus, não contra a liderança. Quando eles chegam em Horebe, de novo, falta água. Deus não é potente o suficiente para nos providenciar água, aqui só tem rocha. Aí Deus tira a água da rocha para calar a boca deles. Mas eles estão murmurando. Chega no Monte Sinai e eles murmuram de novo. E a murmuração do Monte Sinai é terrível, porque eles dizem, faze-nos Deus que nos tiraram do Egito. Opa, calma aí, você não viu até agora quem foi que tirou você do Egito? Não, dê-nos Deus, Arão, porque se morrer a gente não sabe o que aconteceu com ele, então faz Deus para nós. Ou seja, a murmuração deles é dizendo, Deus, tu não serve para nós, não foi tu que nos tirou do Egito. A gente chegou aqui porque chegou, mas não foi tu que nos tirou. Todas aquelas 10 pragas que aconteceram no Egito deve ter sido alguma coincidência, mas não foi o Senhor que nos tirou de lá. Veja que a insensibilidade que chega à murmuração. Em Taberá, diz a Bíblia que o fogo consumiu alguns dentre eles. O fogo consumiu por causa de murmuração. E eles murmuram por causa disso, dizendo que Moisés matou o povo de Deus. É um nível de insensibilidade terrível que a murmuração chega. Em Taberá, de novo, eles de novo murmuram por causa da comida, porque já estão enjoados do maná. Já não querem mais maná. Eles querem outra comida. E quando chegam em Canaã, em Cádiz Barneia, na chegada à terra prometida, murmuram de novo, porque acreditam que Deus não é Deus o suficiente para fazê-los vencer os inimigos. Então, os males da murmuração, meus irmãos. Primeiro, frieza espiritual. Dissensão, destrói a comunhão na igreja. Fomenta mentiras, esparrama fake news, compartilha calúnias, mentiras, inverdades, meias verdades. Infla esse tipo de coisa que não produz edificação espiritual. Produz desmobilização ministerial. Porque tem cristãos mais fracos na fé que dizem, eu acho que eu não vou me envolver na igreja, porque estão falando tanta coisa aí, de repente, eu acho que eu não vou me envolver. Causa desmobilização ministerial. Falta braços para fazer a obra. Causa divisões na igreja. Agora não se esqueça, viu? Deus conta as murmurações. Se Deus contou as murmurações de Israel, Deus conta ainda hoje. Deus não ouve só orações, Ele ouve murmurações também. E a conta chega. O apóstolo Paulo diz, não murmuremos como eles murmuraram. E pereceram pelo destruidor. Então, a conta chega. O murmurador não vai passar impune. Vai chegar a conta. E se não for nesta vida, pode ser a perdição eterna. Porque murmuração é pecado. E aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Não se adapta, não se conforma a viver em atitude de pecado.